Projeto importantíssimo para a vida da nossa cidade. Lei de desocupação de solo, para mim, é uma das legislações mais relevantes sobre a qual os vereadores se debruçam, porque define o que pode e o que não pode em cada área da cidade. É um instrumento de planejamento fantástico, que deveria ser usado com bastante cuidado para a gente construir a cidade que a gente imagina. Vou reiterar meu posicionamento quanto ao descumprimento da tramitação regimental desse projeto de lei na Casa, a ofensa latente ao artigo 185 do Regimento Interno, o que por si só já torna a aprovação dessa legislação inconstitucional. Deixar isso claro, muito claro, assim como a legislação anterior, que foi votada no dia 10 de janeiro desse ano, na sessão extraordinária convocada no recesso. Não serei repetitivo, os mesmos fundamentos que eu arguí na questão do Hospital Público Municipal servem para essa legislação no que tange a inconstitucionalidade da sua aprovação. E algumas condutas do Poder Executivo se repetem, e os resultados também se repetem, porque nós só estamos votando essa alteração na Lei de Desocupação de Solo, porque aquela de 10 de janeiro foi votada às pressas, sem a devida atenção a dispositivos que deveriam ter sido incluídos naquele momento, na concepção do governo, e não o foram, e, portanto, foi encaminhada nova legislação, e aqui estamos discutindo novamente algo que, na concepção do governo, deveria ter sido votado em janeiro, e às vésperas da propositura do novo plano diretor para o município. E aí é um descompasso tremendo, né? Votar uma legislação dessa, sendo que se avizinha ao ingresso nessa casa do novo plano diretor, que vai trazer as diretrizes norteadoras, macro para a nossa cidade, e essa legislação de desocupação de solo, ela precisa estar em consonância com o plano diretor, sob pena de inconstitucionalidade. E aí nós estamos fazendo uma série de alterações nessa legislação, e a maior, né, que deve, vamos dizer assim, tratar de forma ampla todos os vetores que devem ser observados por essa legislação, sequer foi encaminhada à Câmara Municipal. Então, existe uma inversão letal da ordem da tramitação dos projetos nessa Casa de Leis. E, nesse caso específico, da Lei de Desocupação de Solo e do Plano Diretor. Entendo que a restrição da extensão do corredor na Avenida Santana é uma ótima modificação trazida por essa legislação, excelente. E eu não consigo nem pedir para votar em destaque. Pela forma como é conduzida a legislação de uso e ocupação de solo, a dificuldade da identificação dos anexos e dos mapas específicos até não permite que a gente possa pedir o destaque para acompanhar o governo na votação da limitação do corredor da Avenida Santana, que é algo extremamente correto que está sendo feito, tardio, mas correto, e acredito que ainda o corredor deveria terminar antes, muito antes, daquilo que é proposto nessa legislação. Mas, enfim, já é um pequeno avanço. De outro lado, e aí eu vou me ater especificamente à questão da Avenida Santana aqui, temos aqui a transformação de ZR1 para ZR2 em diversos pontos do bairro do Tapetinga, que nós entendemos que tem uma característica prioritária de ZR1. Nós saímos da visita com a deputada Marina Elô ali da creche Mãe Natureza, e eu segui um pouquinho na Avenida Santana com ela antes de fazer o retorno. E nesse caminho, obviamente, nós estávamos andando dentro do carro, ela olhando a natureza exuberante, a Pedra Grande, e aí, nesse momento, a gente passou pertinho daquele empreendimento que foi recém-aprovado pela Prefeitura, a construção de 14 ou 12, 14 torres ali na Avenida Santana, de 4 andares cada uma. E eu falei, olha, aprovou um projeto aqui, 14 torres, tinha a maquete ali no local. Ela olhou e falou assim, sério isso? Eu falei assim, isso é um absurdo. Ela falou assim, isso aqui tudo então não vai enxergar mais nada aqui do que a gente está vendo? Eu falei, pois é. É essa visão do cuidado que essa administração tem com essa região, né? Aprovar um projeto desse. Houve audiência pública no Fórum da Cidadania, a população compareceu em massa, inclusive foi engraçado que no final da audiência pública, uma das pessoas que se manifestou, ela pegou o microfone, virou para a plateia e falou assim, viu, deixa eu só para entender, quem está aqui hoje na audiência pública, quantos de vocês são contra esse empreendimento? A maioria levantou a mão, o vereador Michel fez uso da palavra, inclusive se manifestando ostensivamente de forma contrária ao empreendimento. E algo curioso, né? A própria deputada que veio aqui ficou encantada com a beleza cênica da Pedra Grande, da nossa cidade. Ela falou, não é possível que vão fazer um empreendimento dessa natureza aqui. E aí empreendimentos como esse vão trazer mais problemas de trânsito para a cidade. Aonde que resolve isso? Lei de uso e ocupação de solo. Quando a gente coloca limitação de vias, dizendo, olha, via de
4 metros de leito carroçável, não dá para eu colocar uma escola. Por quê? Tem uma razão de ser, seja por questão de segurança, seja questão de mobilidade urbana, fluidez de tráfego, gente. Essa administração veio em 2015 e retirou todas as restrições de vias da lei de uso de ocupação do solo. Falta conceito, mas assim, muito, não é pouco, é muito. Muito. Questão do término do corredor da Santana, ótimo, legal. E o zoneamento? ZR5, pode ir mais dentro do bairro do que no corredor? Eu nunca vi, pode ir mais dentro do bairro do que no corredor. E o corredor é para ser exclusivamente, assim, dentro do bairro, em tese, não pode uma série de atividades, que tem que preservar a característica residencial. Onde pode? No corredor. Em alguns zoneamentos da Avenida Santana, pode fazer muito mais dentro do bairro do que no corredor. Então, é uma excrescência. E aí eu quero chegar num ponto interessante, porque a prefeitura usa esse argumento que eu acabei de dizer aqui no plenário, que em alguns locais da Avenida Santana, você pode ir mais dentro do bairro e menos do corredor, para fazer uma alteração curiosa. E no meu entendimento, extremamente prejudicial, para dizer o mínimo. É quase uma pegadinha que é feita nessa legislação aqui. A prefeitura, ela faz uma alteração no corredor 21, que é a Avenida Santana, dizendo o seguinte, olha, existem distorções no corredor 21. Em alguns locais, o corredor 21, o limite de edificação do corredor, ele é 10 metros de altura. A legislação traz isso, que no corredor 21, que é a Avenida Santana, está aqui, o limite de edificação é de 10 metros. Ok? Altura máxima para você edificar no corredor 21. Ele fala, olha, o que nós estamos fazendo é uma alteração para que o corredor, ele tenha o mesmo regramento do zoneamento em que ele, vamos dizer assim, em que ele é lindeiro. Então o corredor passa por aqui, qual é o zoneamento de dentro do bairro? Ah, é ZR1? Então tá bom, o limite de edificação no corredor vai ser o mesmo da ZR1. No caso do exemplo da ZR1, são 10 metros de altura. Então, peraí. Se a Avenida Santana for lindeira em algum dos seus trechos, a ZR3 e R4, ela passa a deixar de ter um limite de edificação na Avenida Santana. ZR3 e R4 não tem, Marcão? Ótima notícia, mas eu vou te dar uma que você com certeza não vai gostar. ZM1 tem. ZM1 tem na Avenida Santana. Mari, põe o mapa da ZM1 aqui para mim, por favor. Pode apagar, Paulo, para mim, por favor. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar. Mari, traz a seta para baixo aqui, exatamente onde começa a Avenida Santana e onde tem essa marcação que está um pouquinho cinza claro aqui. Gente, para vocês entenderem, está difícil de ver, né? Os mapas que são encaminhados nesse projeto de lei são quase isso aí. Né? Então imagina o que a gente não tem que se debruçar sobre os mapas para tentar entender o que está sendo alterado pela prefeitura, porque é só mapa. Então é uma dificuldade enorme para a gente entender o que está acontecendo. E aí esse trecho que Mari, passa o cursor do mouse aí, por favor, no trecho da Avenida Santana, para a turma ver. Isso, essa setinha, isso aí é tudo Avenida Santana, gente. É o começo da Avenida Santana. Tá? E ali o que vocês estão vendo como dentro dessa marca cinza clara está pintado? ZM1, Zona Mista 1. Ok? Zona Mista 1. Todo esse trecho da Avenida Santana, no início da Avenida Santana, perto do entroncamento com a Lucas Nogueira Garcês lá embaixo, é ZM1. Mari, põe o outro quadro para mim, por favor, para a gente entender qual é o limite de edificação de ZM1. Está grifado aí. Vai lá na última coluna, gente. Altura máxima de edificação na ZM1. Tem limitação? O que essa alteração de legislação está fazendo hoje? Está flexibilizando, permitindo a construção de edifícios sem limitação de altura num trecho da Avenida Santana. E quando a prefeitura vem aqui apresentar o projeto de lei, nós estamos restringindo a utilização do corredor 21 da Avenida Santana, que beleza! Aí quando a gente começa a tentar estudar, com toda essa dificuldade que vocês viram da própria definição do mapa, a gente encontra essas excrescências, essas discrepâncias. Está claro na legislação que essa alteração nesse trecho da Avenida Santana é prejudicial àquilo que se quer proteger por essa casa de leis. E aí a minha pergunta que vai a todos os vereadores, vamos aprovar isso? Eu vou votar de forma contrária. Por tudo que eu já falei aqui, especialmente por causa disso. Então esse é um ponto que eu estou me dedicando aqui a mostrar para vocês, dentre tantos outros que podem estar escondidos nessa legislação, que por conta até da dificuldade de análise técnica dos mapas, é muito complicado do vereador conseguir apontar.
requer muito estudo, se debruçar sobre o projeto. É muito complicado, por tudo que eu já disse aqui, desde a inconstitucionalidade da colocação desse projeto de última hora, ferindo o regimento interno da casa. E esse zoneamento, Marcão, que eu acabei de mostrar aqui, que existe na Avenida Santana, é contrário a tudo aquilo que a gente defende nessa casa, né? Essa alteração do corredor 21, para que ele tenha as mesmas regras do interior do bairro, né, do zoneamento, nesse ponto específico é extremamente prejudicial. Então fica aqui a minha crítica latente, frontal ao Poder Executivo, às alterações promovidas, vai na contramão da preservação do meio ambiente, daquilo que se quer para o desenvolvimento sustentável da cidade, preservação dos pontos turísticos que nós temos no município, como eu falei no projeto do turismo aqui. Palavras não me faltam para descredenciar a propositura dessa alteração de legislação, exceto no tocante à limitação da extensão do corredor 21, que está parando um pouco antes do que é hoje, né? Salvo essa alteração, eu sou contrário às demais medidas propostas no projeto de lei.